você entrar na sua Bíblia em Romanos, no capítulo 1, Romanos, capítulo de número 1. Romanos, capítulo de número 1, nós vamos ler apenas um verso das Escrituras Sagradas. Romanos, capítulo de número 1. Vamos fazer uma reflexão essa noite voltada exatamente para a ocasião que nós estamos aqui celebrando. Nós estaremos consagrando daqui a pouquinho Fábio e Márcio ao Ministério Diaconal. E pensando nisso, nós iremos trazer uma mensagem especificamente sobre esse tema: homens comuns chamados especiais. Homens comuns, mas com chamados especiais. Romanos capítulo 1, verso de número 1, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Paulo, servo de Jesus, para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Amém? Deus abençoe a sua bendita palavra. Meus amados irmãos, eu nessa noite estou muito feliz de poder nesse momento dividir com você essa porção da palavra que tem tantos a nos ensinar, mesmo sendo um verso tão pequenino, mesmo sendo um texto tão pequeno, mas contém ensinamentos muito preciosos para as nossas vidas. O verso da nossa reflexão exatamente fala sobre isso: homens comuns chamados especiais. A primeira coisa que eu gostaria de destacar é o nome do apóstolo Paulo. Paulo se identifica, Paulo tem identidade, ele é um homem, e ele fala exatamente nisso, logo da sua fala, se identificando quem ele era: Paulo. Mas esse camarada que se diz Paulo, que se fala Paulo, que se apresenta como Paulo, ele, antes de ser chamado Paulo, ele foi chamado Saulo. Ele se chamava Saulo. Ele era um homem que perseguia a igreja de Jesus. Ele era um homem de coração duro, era um homem distante da pessoa de Deus, um homem distante do Evangelho, um homem que praticava coisas muito ruins, um homem que era um perseguidor da igreja. E detalhe, meus amados irmãos, Paulo vai dizer que entre os pecadores ele era o pior, porque ele era um perseguidor da igreja de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa a você nessa noite, principalmente a você que nos visita. Filipe Yancey, no seu livro Maravilhosa Graça, ele diz o seguinte: não há nada que nós possamos fazer para que Deus nos ame mais, como também não há nada que nós possamos fazer para que Deus nos ame menos. Pastor, o que significa isso? Eu não sei da forma que você entrou aqui, eu não sei como se encontra a sua vida, mas a primeira coisa que eu quero trazer ao seu coração nessa noite é dizer a você que Deus te ama e Ele é capaz de mudar a sua vida. Esse apóstolo Paulo era um homem sem sentido, um homem sem rumo. Ele era um perseguidor da igreja. Ele era simplesmente alguém que zelava por alguma coisa, mas ele ainda não havia conhecido a Cristo, seu Senhor. E aí, esse Saulo, no altar da sua ignorância, da sua distância com Deus, em determinado momento da sua vida, Deus teve que fazer ele cair do cavalo. Paulo era um homem, Saulo era um homem que tinha estudo. Saulo era um homem consideravelmente financeiro, bem sucedido. Diz lá no texto que ele era o maioral entre os religiosos daquela época, e aqueles que eram os maiorais ocupavam cargos de destaque, de disposição, estavam disputando de status. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que todas essas coisas, dinheiro, fama, poder, nada disso satisfez o coração desse homem chamado Saulo. Esse homem que era um homem comum, como qualquer outro, como eu e você, somos pecadores. A Bíblia diz
que todos nós, sem exceção nenhuma, pecamos, e por pecarmos nós estamos distantes de Deus. E só há um meio de nós nos voltarmos para Deus, é nós encontrarmos em Jesus Cristo o senhorio da nossa vida. É nós nos voltarmos para Cristo, para que Cristo mude o sentido das nossas vidas, para que Cristo nos dê uma nova esperança de vida. Esse homem que não tinha razão para a sua vida, Saulo, o altivo, agora não se chama mais Saulo, após ter encontrado-se com Jesus, e passou a ser Paulo. Paulo significa pequeno, o homem pequeno. Nós somos pequenos diante de Deus. O Fábio e o Márcio terão sempre que se lembrar que a semelhança de Paulo, que é um homem pequeno, e assim ele mesmo quis que fosse chamado, vocês terão sempre que guardar no coração de vocês que, em detrimento da vocação que vocês exercerem, vocês sempre terão que ter essa sensação de pequenez diante de Deus, porque diante de Deus todos nós somos pequenos. Paulo era um homem comum, Paulo era um homem como eu e você. Paulo tinha família, né? Tinha seus parentes. Paulo trabalhava, Paulo fazia as coisas que todos nós fazemos, e ele mesmo vai dizer que mesmo em detrimento da sua vocação, as outras coisas não poderiam ser abandonadas. Quando Paulo escreve ao seu filho na fé, Timóteo, falando sobre aquele que almeja o diaconato, ele dá muitas características, e algumas delas, como por exemplo, um homem que zela bem da sua família, um homem que não é dado à bebida, um homem que não é avarento, um homem que dá uma série de lista dessa pessoa que agora é exemplo para os fiéis. Mesmo vocês sendo exemplos para os fiéis, lembrem-se que vocês diante de Deus são pequenos. Lembrem-se que vocês diante de Deus são pequenos. Vocês precisam guardar os 4 S's da liderança. Alguém sabe os 4 S's da liderança? Serviço ao superior. Vocês terão que ser submissos ao superior, no sentido de vocação, de funcionalidade daquilo que Deus nos chamou a fazer. E vocês terão que servir aos subalternos, aqueles que estão abaixo de você. Nós fomos chamados como homens comuns para exercermos uma tão grande vocação. A palavra diaconato tem exatamente esse sentido de serviço. Paulo, esse homem comum, como ele se identifica, ele logo depois vai dizer chamado, ou seja, servo de Jesus Cristo. Ele vai se identificar como Paulo, mas ele vai botar uma vírgula e vai falar: sou servo de Jesus Cristo. Aqui está a essência do diaconato. A palavra no original dá o sentido de escravo, exatamente, de alguém que está a serviço sem vontade própria. E aí a palavra dá o sentido. Naqueles dias existiam os escravos que ganhavam sua liberdade dos seus senhores. Existia a escravidão, e os senhores então que tinham de alguma forma muitos escravos e queriam liberar os seus escravos da servidão para eles davam a eles o direito de serem livres. E sabe como eles faziam isso? Furavam-lhe as orelhas. E aquele escravo era publicamente dito como um homem que podia estar livre. Mas alguns escravos, mesmo tendo angariado a sua liberdade, eles preferiam continuarem sendo escravos dos seus senhores, tendo na mente, tendo na consciência que para eles era melhor serem escravos do Senhor do que estarem livres, distante do seu Senhor. Vocês são servos de Jesus, vocês são escravos de Jesus, livres por Jesus. Jesus nos livrou
da condenação do pecado. A Bíblia diz que um dia todos nós prestaremos contas das nossas vidas para Deus, e todos nós tentaremos diante de Deus justificar-nos. E alguns de fato não conseguirão, porque nós, pela nossa própria justiça, não conseguiremos jamais nos justificar. Mas Fábio e Márcio sabem de quem são servos, de quem foi a sua justiça. Jesus morreu na cruz do Calvário para nos justificar e nos libertar do poder do pecado e da morte. E eles vão poder dizer: nós somos servos de Jesus, livres, mas somos servos. Vocês precisam sempre lembrar-se que vocês são apenas servos a serviço do bom rei. Paulo continua e ele fala o seguinte: além de ele ser Paulo, homem comum, além de ele ser servo de Jesus, que é a essência do diaconato, do serviço, ele foi chamado para ser apóstolo. Um chamado específico, uma vocação específica. Deus levanta dentre a nossa comunidade, dentre as outras comunidades cristãs, pessoas para exercerem funções que biblicamente são separadas pelo Senhor. Paulo foi chamado para exercer o apostolado. O que significa isso? Essa palavra estranha para algumas pessoas, apostolado. O apóstolo é o que hoje nós temos como missionário. Ele ia pelos campos, pregando o Evangelho e criando novas igrejas para servirem ao Senhor Jesus. Paulo foi separado por Deus na igreja de Antioquia, junto com Barnabé, para fazer esse serviço. Márcio e Fábio foram chamados pelo Senhor, vocacionados pelo Senhor, para serem diáconos. O que significa isso, pastor? Diácono. Às vezes a gente ouve tanto falar essa palavra, mas o que significa essa palavra? A palavra diácono dá o sentido daquele que serve. É a ideia do mordomo, daquele que está sempre dedicado ao serviço. E nós batistas costumeiramente dizemos que o diácono ele serve 3 tipos de mesas. Ele serve 3 coisas específicas. A primeira delas, a mesa do seu pastor. A mesa do seu pastor no sentido de cuidar do pastor, cuidar daquele que exerce a liderança espiritual da igreja. Nós somos sabedores que hoje existem muitas extravagâncias, Existem muitos líderes indo para os extremos, mas por causa desses líderes que estão indo para os extremos, aqueles que são sérios, aqueles que são coerentes, aqueles que são honestos, acabam padecendo o descuidado. E os diáconos são levantados por Deus para servirem aos seus pastores. Vocês terão sempre que cuidar da mesa do seu pastor. Hoje, nessa ocasião, por acaso sou eu, mas amanhã ou depois, se aprover a Deus, não seja mais eu. Vocês deverão continuar cuidando do seu pastor. A segunda mesa que o diácono deve cuidar é a mesa do Senhor, a mesa da ceia do Senhor. O diácono é aquele que serve a comunidade, e uma das formas que ele serve a comunidade é entregando a ceia do Senhor, preparando a ceia do Senhor, uma ocasião tão brilhante que o próprio Jesus ordenou. A ceia tem perdido o significado porque nós temos deixado de lado, de fato, a verdadeira essência do Evangelho. Nós temos deixado de lado o que de fato Jesus fez por nós. Jesus disse que quando nós nos reunimos para cear, nós estamos nos lembrando do que Ele fez na cruz do Calvário e o que Ele um dia fará naquele grande dia, porque a Bíblia diz que um dia nós serviremos ao Cordeiro naquela grande ceia, na chamada bodas do Cordeiro. E aí, meu amado irmão, eu queria que você pensasse exatamente sobre isso. Jesus disse que o que nós fazemos
por um dos seus pequeninos, nós estamos fazendo ainda. Quando vocês servirem a ceia do Senhor, vocês estarão servindo os pequenos cristos que aqui se encontram. Que grande privilégio! A terceira ceia, a terceira mesa, é a mesa dos necessitados. O que é isso, pastor? A Bíblia apresenta sempre um grupo específico de pessoas que precisam de cuidado. Um grupo específico de pessoas que sempre está à mercê da sociedade, marginalizado sobre a sociedade. Naquele caso especificamente, nós tínhamos pessoas como, por exemplo, a viúva. A viúva, naquele contexto, ela não tinha, como nós temos hoje, a previdência. A viúva, naquele contexto, ficava desamparada, ela ficava à mercê da vida. E os diáconos foram levantados pelos apóstolos, pelos discípulos de Jesus, para ajudarem eles a cuidarem dessas pessoas. Porque grande é a obra e poucos são os trabalhadores, disse Jesus. E nós devemos orar ao Senhor da seara, pedindo a Ele trabalhadores. E aí vocês me ajudarão os irmãos que já estão aqui exercendo a vocação do diaconato, a cuidarem dos necessitados. E os necessitados dos nossos dias hoje são tantos. Se eu parasse para enumerar, os nossos dias talvez sejam um dos dias que mais existem pessoas com problemas emocionais na história da humanidade. Um dos remédios mais vendidos do mundo hoje é o Rivotril. As pessoas estão doentes da alma. As pessoas estão querendo, ansiando, buscarem um sentido para a sua vida, porque estão vivendo dentro da filosofia do Zeca Pagodinho, deixando a vida levar. Eu queria chamar a sua atenção, principalmente a você que visita essa comunidade. Não saia daqui sem entender o propósito de Deus para a sua vida. Deus trouxe você aqui essa noite para falar no seu coração que Ele tem um propósito na sua vida. Você não foi criado por Deus para viver alheio à pessoa de Deus. Deus criou o ser humano para manter um relacionamento íntimo com Ele de amizade, dando a Ele sentido à sua vida. E se você viver uma vida por viver, você vai chegar no final da sua vida, você vai olhar para trás e você vai pensar: caramba, eu estou prestes a morrer. Será que a vida é só isso? E aí diz o apóstolo Paulo: se nós esperarmos somente nesse tempo, nós somos pessoas que não têm de fato consciência do que está fazendo. Eu queria convidar você a pensar sobre o propósito da sua vida. Diz o salmista que nós vivemos no máximo 70, estourando alguns 80, e tem as suas exceções, as suas poucas exceções. E você vai esperar chegar no final da sua vida para olhar para trás e ver que nada disso teve sentido. Existe um homem na Bíblia chamado Salomão. Esse homem diz nas Escrituras que foi o homem mais sábio que existiu dentre os reis de Israel. Salomão teve tudo. Salomão foi o rei mais rico. Salomão tomava vinho em taças de ouro. Salomão teve mais de 700 mulheres. Salomão teve tudo o que ele quis. Ele chega a dizer o seguinte: tudo que os meus olhos olharam e eu quis ter, eu tive. Mas ele chega no final da vida dele, quando ele escreve o livro de Eclesiastes, ele fala o seguinte: olha, eu olho para trás, eu vejo que tudo isso foi vaidade, foi como correr atrás do vento. Sabe o que ele está querendo dizer? Eu estou chegando no final da minha vida e eu vivi distante de Deus, fazendo o que eu queria fazer, e hoje eu vejo que a minha vida não tem sentido mais. Eu queria que você saísse daqui essa noite entendendo que Deus tem um sentido para a sua vida. Deus tem um propósito para a sua vida.
Você não veio aqui aleatoriamente. Muito obrigado, Paulo. Você não entrou aqui nesse lugar sem que Deus de fato tivesse preparado para que você entrasse aqui nessa noite. Márcio, Fábio, vocês foram chamados para cuidarem dessas 3 mesas. Semelhança de Paulo, que foi chamado para ser apóstolo, vocês foram chamados por Deus para serem diáconos a serviço do bom rei. E aí, Paulo termina na sua identificação, no seu prólogo, dizendo que ele foi separado para o Evangelho de Jesus. Pastor, não parece redundante? Não é redundante. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele vai dizer aos Gálatas: eu fico pasmo como vocês estão passando rapidamente a acreditar em um outro Evangelho. Paulo estava falando com os Gálatas, aqueles crentes que existiam nas igrejas da Galácia. A Galácia era uma região da Ásia Menor. Eles estavam passando a acreditar no Evangelho diferente daquele que Jesus aqui entrega a eles. E hoje, infelizmente, muitas igrejas estão acreditando num outro Evangelho diferente do Evangelho de Jesus Cristo. E vocês vão ser defensores desse Evangelho. Vocês têm que estar alicerçados na palavra de Deus, para biblicamente darem respaldo e ajudarem sempre ao ministério dessa igreja. É essa igreja a caminhar no Evangelho de Jesus Cristo, e não em qualquer tipo de fábula humana. O apóstolo Paulo vai dizer isso escrevendo seu filho na fé, Timóteo. Timóteo, repreende aqueles que estão criando fábulas. Exorta, ser tu balizado na palavra. Vocês foram chamados para o Evangelho de Jesus Cristo. Vocês precisam sempre ter a palavra da verdade como arcabouço da sua fé, como pressuposto da sua fé, de guia da sua fé, para ajudar sempre essa igreja a ter uma fé bíblica, teológica, coerente ao desejo de Deus. E eu falo isso com muita responsabilidade, porque os nossos dias são maus. Os nossos dias estão cercados por tantas coisas ruins. As pessoas estão querendo inverter os valores e nós precisamos estar atentos como cristãos de Deus. Vocês são chamados por Deus para esse tempo, serem bênçãos de Deus no resguardo dessa palavra. E a palavra no coração e na boca de vocês deve ser sempre a mesma que os apóstolos, quando foram presos, falaram para aqueles homens que estavam querendo tirar-lhes a fé. Diz lá o apóstolo Pedro: eu não posso parar de falar daquilo que eu tenho visto e ouvido. O que Pedro e o que João estavam vendo e ouvindo? Eles sabiam, eles viram que Jesus, o próprio Deus, encarnou, andou entre nós, fez muitos milagres, curou, abençoou muitas vidas, e que esse Jesus que um dia se encarnou, Deus, o Emanuel, Deus homem, andou entre nós. E diz o apóstolo Paulo que ele foi até a cruz, e na cruz ele morreu para que nós pudéssemos ter vida eterna. Não há nenhum outro meio pelo qual nós devemos de ser salvos, ou seja, não há nenhuma outra finalidade, filosofia, religião que possa dar ao homem sentido para a sua vida após a morte, a não ser Cristo Jesus. A Bíblia diz que existe um céu e existe um inferno. Deus não preparou o inferno para cada um de nós, diz a Bíblia, que Deus preparou o inferno para o diabo e os seus anjos. Mas Deus dá a oportunidade de cada um de nós escolher aonde nós queremos passar a eternidade. Em um tempo onde as coisas estão tão subjetivas, onde as coisas estão tão sem balização, aonde a verdade sempre está sendo colocada em foco, vocês sempre terão que ter essa certeza no seu coração, que existe um céu e existe um inferno. E a Bíblia diz que sem Jesus nós
nem de maneira nenhuma entraremos nesse lugar celestial. Vocês foram chamados por Deus para, junto desses irmãos que já servem nessa comunidade cristã, para nós servirmos juntos e mantermos a sã doutrina e encaminharmos como igreja do Senhor para aquilo que Ele deseja para cada um de nós. A minha sincera oração é que Deus abençoe vocês e faça vocês prosperar aonde vocês colocarem as suas mãos, como diz o salmista, que Deus confirme as obras das minhas mãos, que o Senhor confirme a obra das vossas mãos. Eu queria deixar com você, para terminar essa reflexão, 1 Timóteo 3,13, quando o apóstolo Paulo diz: porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Paulo está dizendo que vocês serão destaques não por status, mas exemplos de pessoas idôneas, exemplos de servos a serem seguidos. Baixe a sua cabeça. Eu queria, mesmo sendo numa ocasião tão solene, mesmo dirigindo a palavra especificamente a esses dois irmãos, eu queria fazer um convite a você. Eu não posso deixar de fazer esse convite. Você não entrou aqui por acaso. Deus trouxe você aqui e você ouviu o Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. A Bíblia diz que em Adão todos nós pecamos, erramos junto com Adão. Mas o que eu tenho a ver com Adão? O que tem Adão comigo? Você pode estar pensando. Adão foi o representante da raça humana. Adão foi criado sem pecado nenhum, sem mácula nenhuma. Ele era o que de melhor nós poderíamos ter. Se fosse qualquer um de nós, teríamos feito a mesma escolha: andar distante de Deus. E Adão resolveu andar distante de Deus, e com a desobediência de Adão, o pecado entrou no mundo. E com a entrada do pecado no mundo, entrou a morte. A Bíblia diz que todos nós um dia morreremos. E ao morrermos, a Bíblia diz que o corpo voltará a ser pó e a alma voltará para Deus que a deu. E nós então iremos prestar contas de nossas vidas a Deus. E o que Deus vai perguntar a cada um de nós não é se nós fizemos boas ações, não é se nós tínhamos uma religião, mas o que Deus vai avaliar nesse julgamento é se nós nos arrependemos das coisas erradas que fazemos e encontramos em Cristo Jesus salvação para as nossas vidas. É em Jesus que podemos ser salvos. Não podemos fazer nada, não há nada em nós que possa agradar a Deus, mas Jesus fez o melhor. Ele pagou o preço para que nós pudéssemos servir. O que basta a cada um de nós é abrir o coração para esse Jesus e pedir a esse Jesus que entre na nossa vida e nos conceda a vida eterna. Eu não estou convidando você a fazer parte de uma igreja evangélica. Naturalmente isto será o seu passo seguinte, quando o Espírito de Deus fazer morada no seu coração. Mas eu estou convidando você a abrir o seu coração para Jesus nessa noite e entregar a sua vida a Jesus. Alguém dentre nós nessa noite gostaria de abrir o seu coração para Jesus e entregar a sua vida a Jesus? Levante uma de suas mãos onde você estiver. Eu gostaria de orar por você. Há alguém de nós que gostaria de tomar esse passo de fé? Eu não estou dizendo para você ficar nessa igreja ou em qualquer outra igreja. Eu estou dizendo
dizendo para você abrir o seu coração para Jesus e aceitar o sacrifício de Jesus. Há alguém entre nós nessa noite que gostaria de tomar esse passo de fé? Levante uma de suas mãos onde você está. Eu gostaria de orar por você. Deus abençoe. Deus abençoe.